Exploração direta de atividade econômica pelo Estado. Conceitos e implicações. A exploração direta de atividade econômica pelo Estado é uma das formas de intervenção estatal no domínio econômico, refletindo uma abordagem específica em relação à atuação do governo em um setor normalmente reservado à iniciativa privada. De acordo com a Constituição Federal de 1988, essa atuação é justificada apenas em casos excepcionais, como questões de segurança nacional ou interesses coletivos relevantes. Essa restrição indica que a atuação do Estado nesse campo é uma exceção e não a regra, dado que a exploração econômica direta pode impactar a competitividade do mercado. Esse modelo de exploração direta é significativo porque representa um papel ativo do Estado na economia, especialmente em setores considerados estratégicos. A ideia é que, em situações onde o mercado privado não consegue atender às demandas da sociedade de forma adequada, a intervenção estatal pode ser não apenas justificada, mas necessária. Por exemplo, durante crises econômicas ou situações de emergência, como a pandemia de Covid-19, o Estado pode optar por explorar diretamente determinadas atividades econômicas, como a produção e distribuição de vacinas, para garantir o acesso universal e equitativo a esses serviços. Para que o Estado possa exercer essa função, é necessário que as entidades federativas, que são pessoas jurídicas de direito público, estabeleçam empresas estatais. Essas empresas são criadas para que o Estado possa atuar no mercado de forma organizada e legal. No Brasil, as duas principais categorias de empresas estatais são as empresas públicas e as sociedades de economia mista. As empresas públicas são entidades criadas exclusivamente com capital público e têm como objetivo principal a exploração de atividades econômicas. Um exemplo notável é a Caixa Econômica Federal, que atua no setor financeiro, oferecendo serviços bancários à população. As sociedades de economia mista, por sua vez, são formadas por uma combinação de capital público e privado. O Banco do Brasil é um exemplo dessa categoria, onde o governo detém a maioria do capital, mas ainda permite a participação de investidores privados. Essa estrutura mista visa equilibrar os interesses do Estado e da iniciativa privada, permitindo uma gestão mais flexível, muitas vezes, mais eficiente. A Petrobras também se enquadra nesta categoria, sendo uma das maiores empresas estatais do Brasil, atuando no setor de energia e petróleo. As empresas estatais, mesmo que exploradoras de atividades econômicas, não são isentas de regras e responsabilidades. Elas devem observar um regime jurídico que incorpora tanto aspectos do direito público quanto do direito privado. Isso significa que, embora essas empresas estejam sujeitas a deveres públicos, como a realização de licitações e concursos para a seleção de pessoal, elas também se submetem a normas de direito privado, abrangendo direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. A sujeição das empresas estatais a um regime jurídico misto é fundamental para garantir a transparência e a responsabilidade na gestão pública. Por exemplo, ao exigir que essas empresas realizem licitações para contratações e compras, busca-se evitar práticas de corrupção e promover a concorrência justa. Ao mesmo tempo, a sujeição a normas de direito privado permite que as empresas estatais operem com maior flexibilidade e eficiência, semelhante às empresas privadas. Além disso, as empresas estatais não gozam de imunidade tributária. Isso significa que elas devem contribuir para a arrecadação de impostos, assim como qualquer outra empresa no mercado. Essa disposição é importante, pois evita que as empresas estatais desfrutem de vantagens competitivas indevidas em relação às empresas privadas. O princípio da igualdade tributária é essencial para manter um ambiente econômico justo, onde todos os agentes econômicos, independentemente de sua natureza, sejam tratados de maneira equitativa. A exploração direta de atividade econômica pelo Estado deve ser cuidadosamente avaliada, uma vez que pode interferir significativamente no mercado. Quando o Estado decide atuar diretamente em um setor, isso pode criar desequilíbrios e, potencialmente, distorcer a competição. Por exemplo, se uma empresa estatal oferece produtos ou serviços a preços muito baixos, isso pode prejudicar a capacidade de empresas privadas de competir, levando a um cenário de monopólio ou oligopólio, o que não é benéfico para a economia como um todo. Por essa razão, a Constituição estabelece limites claros sobre quando e como o Estado pode se envolver diretamente na atividade econômica. Esses limites são fundamentais para garantir que a intervenção estatal ocorra apenas quando realmente necessário,
e que não se torne uma prática comum ou sistemática. A busca pelo equilíbrio entre a atuação do Estado e a liberdade econômica é um desafio constante na formulação de políticas públicas. Outro aspecto a ser considerado é que a exploração direta de atividades econômicas pelo Estado pode ser vista como uma forma de garantir que serviços essenciais sejam mantidos e que a população tenha acesso a bens e serviços que, de outra forma, poderiam ser descontinuados ou inacessíveis. Isso é particularmente relevante em áreas como saúde, educação e infraestrutura, onde o mercado privado pode não ter interesse ou viabilidade econômica para operar. Um exemplo prático pode ser observado na gestão de recursos hídricos. O Estado, ao explorar diretamente a atividade de abastecimento de água, assegura que esse recurso essencial seja fornecido de forma contínua e equitativa à população, especialmente em áreas mais carentes. Nesse caso, a atuação estatal é crucial para a promoção do bem-estar social e da qualidade de vida. No entanto, a exploração direta de atividades econômicas pelo Estado deve ser sempre acompanhada de mecanismos de controle e avaliação. É imprescindível que haja supervisão para garantir que essas atividades estejam alinhadas com os interesses públicos e não se tornem uma oportunidade para práticas corruptas ou ineficientes. As instituições de controle, como tribunais de contas e agências reguladoras, desempenham um papel vital nesse processo. Em suma, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado é uma ferramenta poderosa que pode ser utilizada para atender a necessidades sociais e garantir serviços essenciais. No entanto, essa atuação deve ser realizada de maneira responsável, transparente e com uma supervisão rigorosa, a fim de evitar distorções no mercado e promover uma economia mais justa e equilibrada. A interação entre as empresas estatais e o setor privado deve ser baseada na colaboração e na concorrência saudável, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do país. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!